Olá pessoal, meu nome é Rebeca, eu sou da Northway e hoje eu vou falar sobre planejamento e datas. Eu sei que fim do ano está chegando, então as pessoas que estão se planejando para vir para o Canadá em 2020, já é época aí das pessoas se organizarem com relação à data, então se esse é o seu objetivo, presta atenção nesse vídeo, que eu vou passar algumas informações importantes com relação a isso, tá bem? Bom, para começar, se você vai vir aqui estudar inglês, aí é muito mais fácil se você não precisar, por exemplo, do visto de turista, se você for entrar com o ITIG, ou até se você precisar, é muito flexível, né? Então, assim, você tem início das aulas que começam praticamente toda semana ou todos os meses, então, quanto a isso, é muito fácil de vocês conseguirem se organizar. Talvez você só tenha que se organizar se você está vindo de férias, enfim, de pegar a carta com a tua empresa, mas aí para a questão de planejamento de aplicação aqui é mais tranquilo. Bom, se você está vindo para um Career College, esses programas de estudo mais trabalho, também é mais fácil, porque tem o início aproximadamente todos os meses, ou com uma frequência durante o ano muito grande. Então, vou dizer, sei lá, a cada 2 meses ou uma vez por mês é quando tem o início desses programas co-ops, na maioria dos casos. Um outro curso pode sair um pouquinho fora disso, mas também é muito fácil se organizar com relação a isso. Onde vai complicar um pouquinho mais é com relação à aplicação do visto para os colleges, né? Primeiro para a aplicação do college, nem falando um pouquinho de visto, mas a aplicação do college público. Por quê? É muito mais burocrático e demanda um pouquinho mais de planejamento. O intake, o início principal que existe aqui no Canadá é em setembro. Então vocês precisam se organizar. Se o seu curso, por exemplo, só inicia em setembro, muitas vezes, se você não conseguir a admissão para começar em setembro de 2020, isso só vai ser possível estudar esse programa específico em 2021. Então, alguns cursos, por exemplo, que são mais concorridos, pode complicar um pouquinho se você não se organizar com relação aos prazos. Então, o principal intake, o principal início que tem aqui começa em setembro, depois a gente tem a opção que vem para janeiro e depois tem a opção de maio. Mas, como eu falei, nem todos os cursos iniciam nesse mesmo período, né? Algumas outras instituições, mesmo aquelas que emitem o PGWP, principalmente instituições privadas, aí podem ter uma flexibilidade iniciar no meio do ano, em julho, alguma coisa assim, mas de maneira geral vocês têm que manter essas 3 datas, setembro, janeiro e maio, e verificar se o curso de vocês tem essa possibilidade. Que, por exemplo, se você quer fazer a aplicação para maio e não tem mais vaga, você tem a possibilidade de jogar para setembro. Ou se o seu visto não sair, enfim. Mas se você não tiver essa opção, você vai estar postergando aí a sua vinda para cá para daqui um ano. Então isso pode complicar todo o teu planejamento de estudo e de iniciar o seu novo estilo de vida, na sua nova vida aqui no Canadá. Então é importante vocês verificarem realmente se o programa de vocês oferece mais de um início durante o ano, tá? Por exemplo, a gente está agora em dezembro, muitas das instituições aqui já nem aceitam mais aplicações para maio de 2020. Parece que está com um tempo de folga, mas não necessariamente, principalmente se for um curso muito concorrido, que não tem tantas vagas abertas assim para estudante internacional. Então, no caso, as pessoas estão aplicando já, muitas delas, para iniciar em setembro. Ainda tem vaga para maio, mas depende de novo da instituição e do curso. Minha sugestão é que você faça a aplicação com 6 meses a um ano de antecedência do início do seu curso, porque existem processos. Quando vamos supor que você já tenha toda essa documentação em mãos, você vai fazer a aplicação para o college, e o college pode demorar em torno de 4 semanas. Alguns colleges são um pouco mais rápidos, mas vamos supor, eles esperem pelo menos uma expectativa de 4 semanas para conseguir analisar todos os seus documentos e te enviar uma carta de oferta. Quando você tem essa carta de oferta, né, que significa que eles analisaram todos os seus documentos, que você está aprovado, né, eles vão pedir para você fazer o pagamento, que é um depósito da tuition, referente ao primeiro termo, enfim, um depósito para garantir a sua vaga, que também pode mudar a regra de instituição para instituição, mas eles podem pedir esse pagamento. Vamos supor que você precisa liberar algum dinheiro se você vai fazer transferência internacional. Qual que vai ser a sua forma de pagamento? Pode demorar alguns dias aí até para o college conseguir identificar o pagamento. E a partir dessa identificação é que eles vão liberar a carta de aceitação. Então tudo isso pode gerar tempo e atrasar aí
o processo de vocês. Por quê? Através da aceitação, dessa carta de aceitação da escola, é que vocês vão conseguir dar entrada no visto de estudante, no visto de trabalho para o cônjuge, enfim. Mas vocês precisam primeiro ser aceitos nessa instituição. Então, primeiro vocês precisam ter essa carta de aceitação. Então, como muitas pessoas às vezes confundem, aqui você não paga o curso anual, né? Você não vai chegar lá, sei lá, o curso custa 16 mil dólares o ano, 15 mil dólares, e você não é que você vai pagar isso à vista de uma vez. Eles vão pedir um depósito que pode variar. Algumas instituições vão pedir 4 mil dólares, 5 mil dólares, 6 mil dólares. Aí depende do valor do teu curso, mas eles vão pedir esse valor que já é referente ao seu primeiro termo de estudo, não é que você está pagando isso a mais, já é o valor que vai ficar lá registrado na sua conta referente ao primeiro termo de estudo. Então, muitas vezes tem que se organizar, até mesmo com essa transferência, enfim, para o college receber. E aí, com isso, com essa carta de aceitação, como eu estava falando, é que vocês vão conseguir dar entrada no visto. E o visto também pode variar, é muito mais difícil controlar, né, esse tempo de processamento do visto do que, por exemplo, a gente tentar um contato maior com a instituição, enfim, e tentar receber a carta, apesar que aqui funciona um pouquinho diferente, eles têm todo o processo burocrático, né, mas com relação ao visto não tem muito que a gente possa fazer, mesmo que você mostre que seu curso está para começar, enfim, a imigração ela não se baseia nisso. Então, o tempo de processamento pode variar, como eu estava falando, e hoje em dia a aplicação do Brasil, uma primeira aplicação do visto de estudante, gira em torno de 8 semanas. Então, assim, algumas coisas podem atrasar, dependendo do número de aplicações que a imigração receber, ou até mesmo se você fizer exame médico e se forem solicitados exames extras, ou qualquer coisa que acontecer nesse sentido, ou até mesmo se você tiver que se deslocar, né? Se você vai fazer a biometria, porque agora a biometria até para quem está aqui no Canadá é obrigatório fazer. Então, eles vão solicitar que você faça a biometria, uma vez que você submete a sua aplicação, em torno mais ou menos de 48 horas é a expectativa para eles solicitarem a biometria. Então, muitas pessoas, se você está no Brasil, vai precisar se deslocar para alguma cidade para poder fornecer a biometria, ou depois tem os exames médicos, enfim. Pode fazer os exames médicos adiantados em muitos casos também, pode ser uma opção, já que você vai fazer a biometria, tentar se organizar para que você faça os exames médicos durante esse meio período. Você tem 30 dias a partir do momento que a imigração te emite essa solicitação. Então, se você demorar muito tempo, pode ser realmente que atrase todo o seu processo, por isso que é interessante que você faça isso com antecedência. E outra coisa que pode atrasar também é se você fizer a aplicação via papel, né? Quando você faz a aplicação online, o tempo de processamento é mais rápido. Bom, em termos de datas, acredito que seja isso. Uma explicação fácil, breve para vocês acompanharem. Se vocês estão buscando alguma oportunidade de estudar aqui no Canadá, quiserem conhecer um pouquinho mais quais são as opções dentro da sua área de trabalho, dentro da sua área de interesse, manda um e-mail para nós, info@northway.com, que teria o maior prazer em ajudar. Até mais, tchau, tchau!